TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos trazer novamente, que eu considero já um doutrinador do nosso estado, o Dr. Johnson, juiz da primeira vara de família, e que aqui no nosso programa, eu digo nosso programa, que também é teu programa, tu fizesse alguma jurisprudência, já fizesse doutrina, e digo até televisiva, porque tem muitos telespectadores que assistem o nosso canal a nível do Brasil e que me questionam sobre como o Poder Judiciário de Lajeado se faz representar tão bem, oriundo de nossa comarca. Então, a satisfação, Dr. Johnson, tu estar aqui. E eu começo fazendo uma indagação e uma pergunta, já que tu faz muita jurisprudência, e jurisprudência são os julgados que os juízes fazem, que as pessoas seguem aquilo que é julgado certo. E nós tivemos há pouco tempo o caso dos haitianos, né, divulgado pela imprensa, e que eu considerei mais uma marca tua, daquele juiz em movimento que realmente vê os problemas sociais e vá de peito enfrentá-los. Então, Dr. Johnson, é um prazer tu estás aqui no meu programa, no teu programa, principalmente nesse momento em que nós precisamos de muita cultura jurídica para solucionar problemas. Eu vejo tu como um bom convidado, um excelente padrinho desse nosso espaço televisivo. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado mais uma vez, doutor Marco. Os elogios é fruto da sua bondade e para nós é motivo sempre de alegria, sempre que convidado, estarei sempre presente, disse desde a primeira vez. E hoje, e falando um pouco a respeito da magistratura do Rio Grande do Sul, e dei uma declaração recente que honro-me a ela pertencer, uma magistratura comprometida, séria, que preenche todos os predicados dos quais se espera, né, de um corpo de magistrados em nível mundial. E estamos com vários projetos. A gente temos um grupo na magistratura que são verdadeiras usinas de ideias. Estou participando agora, na próxima segunda-feira, de uma conferência internacional em Porto Alegre, que teremos ninguém mais, ninguém menos do que Howard Zer, que é o pai da justiça restaurativa no mundo, que começou lá em Ontário, no Canadá, em 1974, depois passou para os Estados Unidos, né? E estamos trazendo ele e difundindo através dos nossos polos irradiadores, e Lajeado é um polo irradiador de justiça restaurativa. Estamos difundindo, consolidando a justiça restaurativa no Rio Grande do Sul, que será, sem dúvida nenhuma, pela força, pelo esforço, pelo denodo dos magistrados que estão à frente desse trabalho, desse grupo de trabalho, será ao lado da mediação, que vem agora muito mais fortalecida com o novo Código de Processo Civil, e será um dos nossos grandes desafios. Serão os desafios do próximo ano e dos próximos anos. Mas, respondendo a tua pergunta, a primeira pergunta, doutor Marco, com relação à decisão em que eu homologuei um pedido de habilitação de um casamento entre um homem e uma mulher, um casal, ambos naturais de Porto Príncipe, no Haiti. Este procedimento, como todos puderam ter notícias dele pela mídia, né, e pelas redes sociais de todo o Brasil, e não só do Brasil, como também internacional, uma decisão única no país, né, ela foi uma decisão principiológica, né? E o que eu quero dizer com decisão principiológica?
se eu fosse um técnico que examinasse apenas aos olhos, não do Código Civil. O Código Civil não me imporia nenhuma barreira para decidir como eu decidi. Mas existem várias regulamentações normativas de baixa densidade que eu entendi de superá-las, especialmente a consolidação notarial e registral, que ao oficial do registro civil não é permitido, né, superá-las, né? No caso desse casal haitiano, a documentação deles, assim como todos esses movimentos migratórios, e hoje o direito de migrar, ele está ainda, nós no Brasil, ainda estamos sob a égide da lei do Estatuto do Estrangeiro, que é do ano, se eu não estou equivocado, se a minha memória não falhar, é do ano de 1976, o Estatuto do Estrangeiro. E tem que se observar que quando eu ouço críticas acerbas, críticas severas ao Estatuto do Estrangeiro, eu me lembro que eu tinha um professor de matemática equatoriano lá na década de 70. E quando foi promulgado o Estatuto do Estrangeiro, eu me lembro que esse professor equatoriano, ele vibrou na década de 70 com o Estatuto do Estrangeiro, que permitiu a permanência dele em solo brasileiro. Ele era um exilado político do Equador, época de grandes ebulições e na América Latina, especialmente na América do Sul, Operação Condor, né? As ditaduras militares se consolidando, né? E o Estatuto do Estrangeiro foi um avanço na época. Hoje, o Estatuto do Estrangeiro, na visão da doutrina e daqueles que estudam, o Estatuto do Estrangeiro é uma legislação extremamente restritiva e retrógrada, né? Então, se num tempo passado era uma legislação vanguardeira, e essa dinâmica dos fatos sociais são interessantes. Se na época que foi editado o Estatuto do Estrangeiro, na década de 70, foi uma lei que avançou e que permitiu que muitos estrangeiros permanecessem em solo brasileiro e depois se naturalizassem brasileiros, aqueles que assim optaram, né? Hoje ela é vista como uma lei fruto da ditadura, como uma lei antiquada, né? E tramita no Congresso Nacional, né, a nova lei da imigração, né, que está tendo uma tramitação demorada, porque o direito de migrar agora, e ainda mais depois dos episódios que ocorreram na França neste final de semana, né, já alguns países já pensam em rever. Os países que adotaram legislações mais flexíveis com relação às migrações pensam em rever as suas legislações, se bem que ontem o presidente francês disse que a França não fecharia as suas fronteiras. É que nessa questão, doutor Marco, é muito importante e a reflexão, e eu faço uma reflexão um pouco, né, que nós já vivemos um mundo dito globalizado, né, e nós avançaremos, né, sem sombra de dúvida, para um mundo sem fronteiras, né, em que o ser humano vai circular, né, e essas soberanias, essas independências, né, e essas barreiras legais, elas sem dúvida nenhuma vão ser
derrubadas, elas vão enfraquecer ao longo dos tempos. Sabe Claro disso. que aí Muito tem essas sabe. questões que voltaram à tona, né? Voltaram à tona, e aí tem assim, nós temos que fazer essa reflexão, principalmente para quem está nos assistindo, né? Essas reflexões com relação a essas questões que dizem respeito aos conflitos internacionais, né? Principalmente através desses movimentos extremistas, né? Mas eu sempre digo, e não tenho nenhum problema em afirmar isto, né? Os movimentos ultra-radicais, extremistas, eles surgem de uma revolta contra ninguém reage se não é agredido. Acredito. Né? Perfeito. Então nós temos que fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo, principalmente, né? O que está acontecendo, o que sempre vem acontecendo, né? Nos países orientais, especialmente na Síria, né? Eu vi uma imagem de uma criança numa rede social, né? Chorando e dizendo parem de jogar bomba, uma criança síria, né? Pedindo paz, né? Ou seja, e eles se sentem e estão sendo, né? Por questões daí tem as questões religiosas, tem as questões econômicas, né, de fundamental importância. Mas voltando à decisão que proferi, foi um pedido de habilitação, em que o pedido de habilitação normalmente, ele, pela lei, só excepcionalmente ele chega às mãos do juiz. O casal vai ao cartório de registro civil, esse é o procedimento legal, o casal vai ao cartório de registro civil e faz o pedido de habilitação. Esse pedido de habilitação ele junta documentos e é processado e é encaminhado ao Ministério Público, né? Porque houve uma desjudicialização, ou seja, como há muitos procedimentos judiciais, basta que ou o promotor ou o juiz, mas a lei optou pelo juiz, pelo promotor, o promotor examina se estão presentes todos os requisitos e, estando presentes, o Ministério Público opina pela homologação, volta ao cartório, saem os editais de proclamas e é marcada a data do casamento, enfim. Este é um procedimento normal e regular. O procedimento anormal foi, neste caso dos haitianos, foi no sentido de que o Ministério Público entendeu de pedir algumas diligências com base na consolidação notarial e registral, e houve uma suscitação, um expediente previsto na Lei dos Registros Públicos. A nossa oficiala do Registro Civil, a doutora Clarice, ela, de uma forma correta, ela fez uma suscitação de dúvida ao juiz competente, que no caso era eu. Claro. Né? E ao suscitar dela é o correto. Corretíssimo. Uhum. E ela, ao suscitar a dúvida e chegar nas minhas mãos, eu examinei num primeiro momento, né, e passei a refletir, porque vi a documentação, e a documentação que estava anexa ao pedido era uma documentação, basicamente, era aquele documento expedido pelo Ministério das Relações Exteriores, né, pela alfândega, que é um documento em que diz que eles estão em asilo humanitário no Brasil, que o nome é tal, a data de nascimento, a naturalidade, que isto é feito por declaração, porque esses haitianos, e aí é bom que
se entendam, esses haitianos que estão aqui em Lajeado e que são cerca de 600, 700 haitianos, os primeiros que vieram em função da catástrofe, aquela ocorrida no Haiti em 2010, o terremoto, né? E depois, em razão das oportunidades de trabalho, né, porque nas entrevistas mesmo que os líderes deles, né, porque eles vivem em comunidades, têm lideranças, têm a fé religiosa deles, né, nas próprias declarações que eles deram à imprensa, né, eles são informados dos locais de boa qualidade de vida, de emprego, de educação. Eles falam, eles têm, e para o senhor ver a cultura deles, em todas as entrevistas. O que marca muito é, eles querem vir estudar e trabalhar e formar família. É interessante este diálogo deles, porque é interessante. Então eles estavam, e aí eu peguei nesse processo, eu me vali de uma antropóloga e também da nossa secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social, a Ana Henrique Ziegel de Souza, que trabalha num serviço de acolhimento, porque Lajeado tem um serviço de acolhimento de imigrantes razoável, né, porque nós temos mais ou menos aqui no Vale do Taquari em torno de 6 mil imigrantes. Então, eu me valido, eu trouxe elas, eu ouvi-las, tanto é que elas foram madrinhas do casamento, porque já conheciam o casal, já conheciam a situação do casal. E aí eu examinei a situação e entendi, né? Porque aí vem o juiz constitucionalista, né? Porque nunca me esqueço de uma palestra do hoje mais professor, advogado, mas foi juiz por muitos anos e se aposentou, muito conhecido na nossa comunidade jurídica, o Luiz Flávio Gomes, numa palestra em 1984, em comemoração aos... em 84, não, em 94. 84 foi a reforma do Código Penal. E esta palestra dele, ao lado de Alberto da Silva Franco, Pierangeli e Zaffaroni, na URGS, eu nunca me esqueço de que são aquelas expressões desses bons expoentes no mundo do direito e de pensadores, que o juiz que não, e ele era juiz na época em São Paulo, o juiz, ele tem os códigos, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Código Tributário, Código Comercial. Ele, primeiro, ele tem que ter sobre a sua mesa a Constituição. Ele tem que olhar a Constituição Federal antes de olhar para a lei infraconstitucional. Isto foi algo que me marcou, e eu, como um juiz constitucionalista de um Estado democrático de direito, eu primeiro vou olhar a Constituição Federal antes de olhar para o Código Civil e antes de olhar para uma consolidação normativa, notarial e registral. O oficial de registro tem que olhar. Agora o juiz não. O juiz tem que olhar para a Constituição Federal. E o que a Constituição Federal me diz no momento destes, em que eu sei que eles estão a 6 mil quilômetros, mais ou menos 6 mil quilômetros de Porto Príncipe, vivendo, trabalhando aqui em indústrias frigoríficas, ganhando pouco mais de um salário mínimo, vivendo em condições não subhumanas, vivendo em condições até certo ponto dignas, né?
muitos dos quais trabalhando e estudando, muitos dos quais fazendo curso superior na Univates, né? Este, se eu não estou equivocado, tem um que está fazendo relações exteriores, não é o que casou. E tem um outro que também me chamou atenção, que é o Abdias, se eu não estou equivocado, que está cursando letras. Tinham 2 da comunidade que estão cursando já um ensino superior aqui na nossa Univates. Então, para te ver o multiculturalismo da nossa cidade, né? Então, eles, e aí me foi relatado, eu mandei chamá-los. Mandei chamá-los numa audiência informal. Tá? E aí eles vieram, eles não falam, eles entendem muito pouco o nosso idioma, né? E aí veio o líder deles, que é o Reneu Simon, que é esse que faz relações exteriores, né? E trabalha numa empresa, acho que terceirizada aqui do município, e fiz uma audiência informal para saber da situação deles. Né? E aí me foi relatado todos, porque eles, lamentavelmente, eles fizeram só o Renel, ele fez 4 ou 5 viagens a Brasília, na Embaixada do Haiti, que pouca importância dão a eles, na Embaixada, no próprio Ministério das Relações Exteriores, ou seja, a regularização, para eles tendo olha, expedimos um documento de asilo humanitário, é com esse documento que vocês vão viver aqui. Bom, ouvindo essas declarações e todas as dificuldades em que esses seres humanos estavam atravessando aqui, e que também têm a fé religiosa, eles têm uma comunidade religiosa aqui no Moinhos, e a comunidade deles quase toda é concentrada no Moinhos, né? Um pouco dispersa, tem senegaleses, tem congoleses, enfim, tem várias etnias em Lajeado, mas a situação deles específica. Para eles, como marido e mulher, e aí a cultura deles é diferente da nossa, como marido e mulher, para eles frequentarem os cultos, eles não poderiam ser casados formalmente, só poderiam ser casados formalmente. Senão, vão para os cultos, um para cada lado. O casamento formal para os haitianos é regra. Então, ouvindo todo esse relato, aí eu fui para a Constituição Federal, aí vem o princípio da dignidade da pessoa humana que está lá no pórtico da nossa Constituição, que é o princípio, eu digo que é o mega princípio constitucional, o princípio da cooperação. O Brasil assinou vários tratados internacionais, né, da cooperação internacional entre os povos, o princípio da igualdade, ou seja, eles estão no Brasil, e o artigo 5º, lá na cabeça do artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei brasileira, tanto o brasileiro e o estrangeiro só tem as restrições, aquelas estabelecidas em lei, e que são para alguns cargos públicos, presidente da República, ministro, né? Os estrangeiros têm algumas restrições, e que não são tantas, né? Então todos são iguais perante a lei, princípio da igualdade, princípio da afetividade do direito de família, ou seja, eu estava diante de 2 pessoas que estavam manifestando o afeto de casarem formalmente. Então, construir a partir de toda, como eu digo, uma decisão principiológica, de princípios, né, de máxima eficácia, ou seja, direitos fundamentais do ser humano, dignidade da pessoa humana, igualdade, direito internacional. O Brasil prometeu cooperar, né, a cooperação internacional entre os povos, o princípio da afetividade próprio do direito de família, lá no artigo 227 da Constituição Federal. Enfim, construir toda essa decisão que levou, ao fim e ao cabo, concluir por
homologar aquele pedido de habilitação e autorizar o casamento. Emocionante de ver na cerimônia que depois foi realizada de uma forma extraordinária no Salão do Júri, né? E ver no Salão do Júri do Foro, né? Que normalmente ali se julgam crimes tentados ou consumados contra a vida, né? Ali se realizou um casamento. Mas que coisa ali, boa, né? O que mais me emocionou durante a realização do casamento, Dr. Marco, foi no momento em que eles receberam, depois da cerimônia, muito bem conduzida pelo nosso juiz de paz, o Betinho, né? O Vilcinho Gil, né? Depois da celebração da cerimônia do casamento, em que eles receberam eu entreguei a certidão de casamento, tanto o Betinho como a Clarice me passaram a certidão de casamento e eu as entreguei ao casal, e aí vieram os demais e eles beijaram aquele documento e beijaram o brasão, né, que é impresso na certidão de casamento. Eles beijaram como se estivesse beijando a pátria deles. É emocionante, né, Johnson? E mais do que isso, aquele documento representava uma emancipação para eles. E aí nós temos que pensar o seguinte: tu imagina, Dr. Marco, o senhor agora querendo se deslocar a Porto Alegre e não ter nenhum documento, né? Não tem nenhum documento de identidade. O senhor chega em Porto Alegre, eu não tenho nenhum documento. Quem sou eu? Tu imagina eles que vieram, né, para cá, vindos de uma tragédia, né? O que representou aquilo para eles. E mais do que isto para mim foi muito importante. E isto para mim foi muito importante quando o Reneu me disse: doutor, eu não sabia que a justiça servia para isto. Porque lá no Haiti, a justiça, nós só entramos no fórum, e eles não são pessoas que praticam crimes. Eu não tenho nenhum haitiano, atualmente não tem. Atualmente, nos 6 anos que eu estou em Lajeado, eu nunca vi nenhum deles ser preso, né? Nenhum imigrante, né? Desses imigrantes, dessa imigração mais recente, nenhum. Todos eles são pessoas absolutamente educadas, trabalhadoras, respeitosas. E eles lá, se entra num tribunal, né, que eles chamam de tribunal, numa corte, é para responder a um processo e ser punido. E aqui nós vimos uma outra justiça, uma justiça que assegurou assegurou direitos, garantiu direitos, né, que o nosso próprio país nos virou as costas. Isto eu achei muito comovente, né? Então são estas decisões que elas carregam toda esta Constituição, muitas vezes criticada, Dr. Marco. A nossa Constituição, quando bradada lá em 1988 como Constituição Cidadã, ela é uma Constituição cidadã. E ela é uma Constituição de garantia de direitos. Isto é fundamental num país que se quer democrático, né? E o exercício de liberdades públicas e de cidadania. Isto é muito importante. E dar eficácia a esses direitos. Isto uma vez o senhor me perguntou o que me satisfazia na minha atividade jurisdicional. Dar eficácia à Constituição, assegurar direitos previstos constitucionalmente ao cidadão, dignidade da pessoa humana, igualdade, afetividade, isto satisfaz a um juiz. Dr. Johnson, a sua maneira de ver o mundo, e especialmente a sensibilidade de buscar nas leis, e eu digo isso às vezes para os telespectadores, é muito difícil ter a sensibilidade de buscar na lei e aplicar o caso fático, concreto. Só um julgador que tem uma sensibilidade muito grande. E muito mais que isso, doutor, eu acho que o senhor fez jurisprudência,
conseguiu dar um lenitivo para essas pessoas que nunca tiveram? Um detalhe, doutor, a partir desta decisão houve um convênio, né, que eu não tenho os termos dele. Hoje os haitianos já podem fazer a carteira de identidade no Brasil. É uma decisão muito importante, é um convênio que foi estabelecido, eles já podem fazer a carteira de identidade. Isto foi da semana passada, eu não tenho bem os termos ainda, porque isto foi em Brasília, eu tentei pesquisar, eu só vi a notícia nas redes sociais e na internet, de que eles já podem retirar a carteira de identidade, eles já podem ter a carteira de identidade no Brasil. Que passo importante. Eu acho que tudo isso aí vem a somar a uma construção jurídica que o senhor lançou de forma de jurisprudência. Doutor, infelizmente nosso tempo foi escasso. Eu espero que realmente nós vamos retomar esse problema do estrangeiro e o senhor como solucionador de conflito e os conflitos existentes na Europa, quem sabe até com uma reflexão um pouco mais profunda. Até o nosso próximo programa. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.